Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais o trabalho, a comunicação de interesse público e o marketing social, sensibilização da população para o consumo de embalagens que não comprometem o meio ambiente. Conosco está o seu autor, o mestre em inovação na comunicação de interesse público pela USCS, Edson Fávero Júnior. O seu orientador nessa pesquisa foi o professor Dr. Silvio Augusto Minciotti. Edson Fávero Júnior, ele é pós-graduado em administração de empresas e graduado em publicidade e propaganda, educação continuada em gestão de marketing no varejo e gestão de produtos pela FGV São Paulo. Atualmente, ele é professor do MBA em gestão de marketing e negócios no Mackenzie e do curso de graduação em publicidade e propaganda nas faculdades Oswaldo Cruz. Eu quero te agradecer, Edson, pelo seu tempo, parabenizar pelo seu trabalho e seja bem-vindo ao USCS Consciência. Obrigado, eu que agradeço o convite, Arquimedes. Então vamos lá, o nosso papo vai começar sempre com um tema, Então eu coloquei lá na tua pergunta, a sua pergunta problema, para quem não leu o seu trabalho, era a seguinte: como sensibilizar a sociedade acerca da importância do consumo de produtos que utilizam embalagens retornáveis, visando diminuir a produção de resíduos urbanos? Como surgiu essa temática, Tem alguma coisa a ver com o seu dia a dia profissional? Você é da turma dos ecochatos e biodesagradáveis ou não? Não, na verdade, eu trabalho um pouco com desenvolvimento de produtos, com desenvolvimento de estudo de comportamento de consumidor, de hábitos de consumo, e esse conhecimento, através de diversas conversas com o orientador, com o professor Silvio, nós acabamos direcionando os estudos naquela época, naquele momento, acreditando que tinha, sim, uma falta de comunicação, uma falta de conhecimento da população em relação ao descarte de produtos com embalagens retornáveis ou embalagens sustentáveis. E acabou se provando isso depois com os estudos, Quando você fala naquela época, o teu estudo não é tão antigo, Você começou efetivamente quando e defendeu em quando, só para eu me localizar? Eu comecei em fevereiro de 2021 e terminei agora em fevereiro de 2023, são 2 anos e meio, Só que eu comecei a conversar com o professor, eu sou um pouco persistente, quando eu quero alguma coisa, eu acabei conhecendo o professor um pouco antes dos estudos, eu estive na sala dele, comecei uma certa empatia até, sim, chegar no tema proposto, no projeto proposto, e sim, começaram os estudos em fevereiro de 2021. Tá, então você pegou a fase da pandemia, uma parte dela. Sim, uma parte da pandemia. Então você tinha que pensar, inclusive, na metodologia, levando em conta a não presencial, Também tinha isso também, Mas enfim, Exatamente. Parece que deu certo, Já deu título, deu certo, Aí eu queria saber daquela parte chata, Então você veio com o mestrado, você sabe que o mestrado, embora ele seja um mestrado profissional, que impõe uma intervenção a um produto a partir de um problema de realidade, E você já elegeu o problema de realidade como algo ligado ao ambiente, você aquela parte que nem todo mundo curte, Que é a parte de você fazer a revisão da literatura. E a temática, vamos combinar aqui, é bem ampla, porque ela não está só no campo do marketing, ela está no campo da biologia, está no campo de... enfim, ela é transdisciplinar, Aí aquela pergunta aí você pode mentir de boas que não mentiu. O que a revisão de literatura trouxe para você nesse momento de você ver o que os outros escreveram sobre o tema? Tinha algo parecido? Alguém tinha feito alguma coisa parecida com você? A gente, no início da revisão da literatura, a gente fica, principalmente eu, que não tinha esse perfil muito acadêmico, você se perde, acaba buscando mais informações do que deveria, e aí o professor orientou de múltiplas formas, tanto buscando questões de conteúdo, de literaturas já escritas, que foram poucos achados, e juntou tudo isso com a questão da bibliometria, Então eu tive que buscar, aí eu achei em todo o mundo, 224 artigos que tinha alguma relação com embalagens
embalagens, descarte, sustentabilidade, consumo sustentável, consumo verde e marketing social. Então eu juntei, fiz uma combinação de 3 palavras, que era consumo consciente, marketing social e embalagens, para detectar todos os artigos já escritos no mundo em relação a esse tema, com essas três palavras combinadas. Então saíram 224 artigos. Desses 224 artigos, em paralelo, eu fiz a revisão da literatura, que realmente, eu confesso que me perdi, porque eram muitas variáveis, né? Então, o que você começa estudando primeiro? Eu começo estudando a parte verde ou a embalagem? Começo estudando o marketing ou o hábito de consumo, né? Então, até chegar o momento de colocar o senhor e tirar muitas informações desnecessárias e inserir apenas as necessárias, foi um trabalho bem longo, mas depois, assim, só para você entender o que foi colocado, eu tô com uma colinha aqui, tá? Então, embalagens retornáveis, comportamento do consumidor, marketing societal / marketing social. Eu tive que explicar a diferença de um e de outro até chegar no plano de marketing social. Então, essa foi a linha de raciocínio da revisão da literatura. Tá, e desses trocentos que você leu aí, em vários idiomas, inclusive, você pegou a literatura internacional, não tinha nenhum parecido com isso que você fez, né? O teu, assim, meio diferentão, não é? Não tinha. Tinha muito relacionado ao descarte, sim, mas não ao descarte consciente, e muitos relacionados à confecção de embalagens. Então, o processo antes do consumo, né? A preocupação da embalagem vegetal, outros tipos de confecções de embalagem. A questão relacionada ao consumo de embalagens retornáveis, a educação, né? A sensibilização da população no consumo de embalagens retornáveis em prol de uma diminuição de descarte, não tinha nada parecido. Lado bom, foi um sofrimento, mas se eu bem conheço o seu orientador, pelo menos a parte de revisão de bibliometria, que gerou um artigo, o primeiro artigo, né? Que é sobre o estado da arte do assunto. E depois a parte prática, imagino que deve ter gerado um segundo artigo aí. E a gente está naquela de publisher perish, né? Se a gente não publicar, alguém vai publicar na nossa frente, né? Mas aí vamos lá. Então, você teve como delimitação do estudo os hábitos de consumo de pessoas que sejam responsáveis pelas compras de produtos de consumo domiciliar na região do Grande ABC paulista. Por que você deu esse recorte local, né? Você acha que no ABC tem algum comportamento que é diferente de outro lugar do país? Ou não. Era questão de acesso? Era questão de acesso mesmo, até para não se perder, para tentar entender um pouco, né, do que se trata numa micro-região, e depois disso eu sei que essas informações coletadas no ABC, unificadas com o estudo bibliométrico que foi mundial e com todos os parâmetros que foram estudados, inclusive juros de especialistas que eram de todo o Brasil, isso pode ser replicado em qualquer lugar. Então foi só um universo mesmo estudado que não está limitado a essa área, ele pode ser expandido para qualquer região do Brasil. Recorte é recorte, né? Você pode falar tudo sobre o nada, nada sobre o tudo, né? Então, essa população é representativa de um todo, sem dúvida, né? Agora, você realizou entrevistas semi-estruturadas com público composto por pessoas no Grande ABC Paulista, com filhos e que fossem responsáveis pelas compras de supermercado em suas residências, não realizadas por aplicativos. Eu queria saber por que tem que ter filho e por que não podia ser por aplicativo? O filho acabou sendo uma coincidência, e uma coincidência feliz, eu acabei puxando algumas informações relacionadas à educação do filho, relacionado a trazer esse conhecimento para dentro da casa. Então, muitos filhos já possuem essas matérias, essas disciplinas ou essas atividades em sala de aula, em suas escolas ou suas universidades, o que acabam trazendo uma cultura mais sustentável para essa geração mais jovem. Então, eles levam esse conhecimento para dentro de casa, forçando as pessoas com mais idade, os donos das residências, a buscarem também ter um consumo mais voltado para o ambiental. Então, ainda dentro daquele parágrafo, você continua. Os entrevistados tinham que possuir um mínimo conhecimento de produtos retornáveis ou sustentáveis, e as entrevistas foram limitadas aos consumidores, sendo que os varejistas e fabricantes de embalagens não fizeram parte desse processo. Então, não adianta a banca me perguntar, porque eu não fiz, tá? Já o relacionamento das entrevistas foi voltado para o momento do consumo e para questões relacionadas ao comportamento do consumidor em relação às embalagens retornáveis. Primeiro, quantos foram? Como você encontrou esses personagens? E, basicamente, o que você queria saber deles? Além de você usa X, eu ia falar Coca-Cola, mas não posso. Você usa tal refrigerante retornável? O que mais é retornável? Você descarta corretamente? O que você queria saber para a gente ter uma ideia? Para começar, foi para identificar quem seriam os entrevistados, né? Você monta uma tabela de possíveis pessoas que você
possa conhecer ou indicar. E no fundo, você seleciona 10 e você tem que no final ter 40 pessoas armazenadas ali para realmente conseguir entrevistar essas 10 que eu consegui. Então tem muitas questões de agenda, enfim, são diversas variáveis e no fundo não é bem, é bom você ter bastante na manga para você utilizar algumas. Então, uma foi indicando a outra, não conhecia apenas a primeira, que foi descartada, por sinal. A primeira foi para validação da entrevista, para ver se eu estava realmente no caminho certo, se eu realmente estava me posicionando de forma adequada, se as perguntas estavam coerentes com o trabalho, se eu não estava sendo tendencioso em alguma questão, ou até afirmando, né, correto, sim, aquela mania que nós temos de se posicionar perante um questionamento que não pode ser feito numa pesquisa. Então, a partir dessa primeira, começaram as indicações até chegar no número de 10, e aí a primeira pergunta era, né, você tem conhecimento, você é responsável pelas compras de suas residências? Não sou, então também elimina. Isso nem chegava a ser uma entrevista, eu já perguntava antes, quando já começava a abordagem com essa pessoa por e-mail, pelo WhatsApp ou por telefone, eu já perguntava se era ela responsável. Sim, então tem disponibilidade, e aí sim agendava a entrevista com o responsável da compra das residências. E ali diante começava um questionário muito bem formulado, que, claro, ia se adaptando a cada questão, e aí você vai até chegar no ponto que começa a repetir, né? Então o número 10 não foi só isso, tinha mais na manga, é que quando começa a repetir as respostas, você para, né? Que eu acho que é uma bola de neve. Então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando chegou no número 10, eu falei, professor, já não tenho mais respostas novas, começaram a ficar iguais, então para. Então foi quando cessou ali as entrevistas, cessaram as entrevistas, e aí você começa a descobrir que a pessoa acha que ela tem conhecimento, e não tem. Então, quando eu coloquei isso em variáveis, né, tudo que foi respondido, eu criei ali as categorias de variáveis, e quando você começa a agrupar, você começa a entender que a pessoa não tem conhecimento de comunicação do governo em relação a isso, ela não tem conhecimento do que é embalagem sustentável, embalagem retornável, ou as diferenças de X tipos de embalagens, ela não sabe quais empresas fazem esse tipo de ação, não sabe como que faz a troca. Então você começa a entender que o plano de marketing realmente seria muito bem-vindo para explicar, para mostrar, para apresentar os benefícios e para, teoricamente, criar uma mudança de comportamento nas pessoas na hora de adquirir produtos com embalagens ou sem embalagens retornáveis. E qual que é o perfil dessas pessoas? Assim, primeiro, você gravou as entrevistas, você fez por Google Meets, alguma coisa assim? E o que era? Mais homem, mais mulher, mais jovem, mais idoso? Foram todas gravadas, 90% mulheres, faixa etária média ali, acho que era 55 anos, a mais jovem, acho que se eu não me engano, 37, a mais velha, com mais idade, beirando 70 anos. Então foi bem mesclado, só a questão do masculino e feminino aí, que eu até tentei conversar com mais 11 para ter essa mescla, mas não consegui. Aliás, tive que descartar uma com sexo masculino, porque tem pessoas que não conseguem debater, explorar muito bem o assunto. Então eu acabei também, até por talvez falta de conhecimento meu no momento, e ter sido a segunda ou terceira entrevista, eu não consegui explorar o máximo de conhecimento daquele entrevistado e tive que descartar aquela entrevista também. Mas a questão de gênero é algo importante, porque quando você coloca lá, né, na etapa de entrevistas semi-estruturadas, os entrevistados mostraram desconhecimento sobre o montante do lixo gerado e também de gastos realizados pelo governo em coleta e limpeza, né? Primeiro, aparentemente, isso não é um dado que deve ter surpreendido você, já era meio que uma hipótese a ser comprovada, né? Eu imagino. E dizer que isso tem relação com gênero é impossível, né? Porque você não pode dizer que mulher é mais ou menos informada do que homem, porque, na verdade, você não conseguiu falar com os homens, né? Eles não estavam, o target, embora fosse amplo, você acabou não tirando, mas não pegou nenhum, né? Ou não pegou nada. Né? Enfim, mas assim, não te surpreendeu, né? Você já imaginava que o déficit de informação existiria nesse quesito, né? Já imaginava, não tanto, né, quanto vieram nas entrevistas, mas imaginava sim. Ok. Antes de eu chegar da etapa do roteiro do plano de marketing, né, eu só queria saber o seguinte: no momento da banca de qualificação, não da de defesa, e imagino que a defesa e a qualificação tinham os mesmos componentes, né? Sim. Você chegou com o quê? Você chegou com uma proposta? Você já chegou com alguma entrevista feita? Houve alguma mudança de roteiro nesse momento? Porque a gente sabe que a banca de quali é a mais importante, onde a gente mais apanha feliz, né? Mas é quando é aquela que eles te dão a direção.
direção, fala, vai por aqui, porque isso aqui não tem nada a ver. Como é que foi para você? Eu tive uma banca muito boa, as duas bancas minhas foram excelentes, a de qualificação, na verdade, foram composta pelas mesmas pessoas, e eles conseguiram me direcionar muito bem. Eu fui pouco maltratado, vamos dizer assim, eu fui mais direcionado do que maltratado. Então, acredito que naquele momento do trabalho eu já estava bem direcionado. Eu já estava na fase de pesquisas, quando eu fiz a qualificação. Eu já vinha já estava iniciando as pesquisas semi-estruturadas, as entrevistas semi-estruturadas, mas, claro, com medo, porque eu falei, se a banca falar que isso está errado, eu tenho que descartar essas entrevistas e começar novamente. Sim. E não, foi realmente, até no final, quando fecharam as cortinas ali, eu acabei comentando isso, né, que eu estava já nas entrevistas, que bom, então, olha, então explora isso, já vem explorando isso sim. Então foi muito bom, porque foi só um bom direcionamento. Eu lembro até que na época eles pediram para reforçar a questão da ODS, né, da ONU, né? Sim. Dos Objetivos Sustentáveis, né, de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que no caso do meu estudo é o 12º objetivo, né, que é a redução de produtos e melhorar o descarte de resíduos, enfim. Então está bem enquadrado no 12º objetivo da ONU, então para poder até destacar um pouco isso. Então eu lembro que houve esse direcionamento, mas não foi muito assim, eu acredito que tenha sido uma qualificação até que leve, né, eu não lembro de ter apanhado, foi muito mais uma questão de direcionar do que de ter invertidas, assim, de ter um feedback negativo. Não, normalmente é o que acontece. Às vezes a pessoa sai meio magoada porque perdeu tempo, né? Acabou fazendo algo que você não vai usar no final. Não foi o seu caso. Você foi lá, começou a fazer. Mas assim, uma curiosidade assim, em relação ao teu questionário, você começou do zero com o professor Silvio? Ou vocês pegaram algum, já que a literatura apontava, olha, vamos começar por esse e adaptar? Começaram do zero? Foi do zero, totalmente zero. Então legal. Mas aí então você começou do zero, mas você tinha que validar, né? E aí o seu orientador, ele é um cara bem adepto do tal do júri de especialistas, né? Então explica, isso não é banca, hein? Mas assim, explica o que é um júri de especialistas e como é que você chegou nessas pessoas. Então, primeiro assim, eu quero deixar claro que o júri de especialistas foi o que elevou demais o trabalho ao ponto que chegou, o trabalho final. Então, quando você termina as entrevistas, a gente acabou conversando com pessoas leigas em questões de marketing, leigas em questões em plano de comunicação, em questões até de tecnologias que são empregadas na construção de um produto com embalagem, ou até na distribuição do ponto de venda. Uhum. Então, você não pode acreditar que aquilo são informações suficientes para você criar um plano de marketing social. Só que você já está tão cansado naquele momento, está ali 5 meses de terminar tudo, e já tinha ido bem na qualificação, o que é ruim, porque no fundo você acaba tirando o pé, e eu meio que fui contra, assim, será que, nunca falei isso pro professor, mas será que precisa mesmo? Ele vai descobrir agora, hein, Silvio, fica de olho aí, vamos cancelar. Será que precisa mesmo desse especialista? Vamos terminar agora, né? Tá tudo bem, né? E aí, a hora que realmente, como eu atuo no marketing há muitos anos, né, e tenho muitos conhecidos na área, e acabei buscando esses conhecidos para validar. Então, comecei pelo LinkedIn, alguns pelo WhatsApp, alguns amigos, outros que eu já tinha conexão em algum momento ali de grandes empresas de bebidas, ou grandes redes varejistas, ou até fabricação de embalagens, ou pessoas especializadas em produtos sustentáveis. Então eu fui conectando essas pessoas que eu já tinha contato e pedi para que eles validassem o roteiro de plano de marketing proposto, escrito depois das entrevistas semi-estruturadas. E ali você vê que muda o patamar, ficou muito mais rico, a importância dos especialistas foi imensa para o trabalho, então vieram observações que a questão até dos aplicativos que fazem a troca, vieram questões relacionadas a metaversos, vieram em múltiplas abordagens que não tinham sido tratadas nas entrevistas semi-estruturadas. A questão do acompanhamento, a questão do orçamento, a questão da abrangência. Então, vários tópicos foram melhorados, foram aperfeiçoados depois do júri especialista. Isso deu um corpo muito grande para o roteiro de plano de marketing. Mas estava meio que na cara, porque você teve o consumidor final como o pesquisado, né? O que você sabe? Normalmente as pessoas têm aquele senso comum, né? De achar que sabe e sabe nada. E você vai para um outro patamar aí, o que o especialista tá vendo? Nossa, isso
é água e vinho, né? Mas aí é bom, porque você fez um produto, né? Agora eu vou falar do tal do produto, que é a Devolutiva, né? Que esse roteiro de plano de marketing, né? O que ele é, na verdade, da forma palpável? Ele é um e-book, o que ele é como produto e a quem se destina? Ele é chamado de roteiro, mas até no dia da dissertação ali, eu levei como se fosse um e-book, como se fosse um guia para que as prefeituras, para quem interesse esse roteiro, possa utilizar de forma para seguir passo a passo. Então ele está dividido em 6 etapas, e essas etapas como se fosse realmente um guia de marketing para os órgãos públicos que tenham interesse em melhorar ou diminuir os resíduos sólidos de suas localidades aí. Então foi feito item a item, para que uma pessoa que tem um mínimo conhecimento de marketing possa utilizá-lo como guia para fazer seu plano de marketing social aí, bem interessante. E como você é um cara do marketing, pergunto eu, você já fez o marketing do seu produto? Ou você só defendeu e colocou no repositório? Você pensa em, de alguma forma, jogar luz sobre o teu produto, transformá-lo em alguma publicação, enfim, eu não sei, essa é a minha dúvida, porque se um trabalho tão legal quanto o teu, inovador, que tem potencial até para publicação comercial mesmo, né? De ganhar dinheiro não tem problema, ganhar dinheiro honestamente eu acho super legal. Então, você visualiza isso? Não, eu sempre quis, eu sou empresário, sou empreendedor, e eu acho que o estudo tem que caminhar junto com o mundo empresarial, eu vejo tudo transformar em negócios. Então, vejo sim, não é só transformar em artigos acadêmicos, mas também sim transformar isso em algo rentável. O início da conversa, lá em 2021, começou relacionada a isso, que era o abastecimento o início do projeto não era bem esse, mas era o abastecimento a indústria entregar direto para o consumidor final de uma forma sustentável. Então, eu ainda tenho essa mentalidade que dá para utilizar esse projeto, esses estudos, para fazer de uma forma, uma logística mais sustentável e de uma forma indireta diminua os lixos, os resíduos urbanos. E alguma, assim, por curiosidade, você acabou de falar que você é empresário, você também é professor, então você está, de alguma forma, um pé na academia, um pé no mercado, né? E você não tinha mestrado, você veio com mestrado, que é algo mais teórico e tal. Queria saber de que forma a tua pesquisa e os seus anos de USCs aí contribuíram para a sua formação profissional. Você melhorou a partir dessa experiência na USCs? Com certeza. Principalmente a questão eu acho que mesmo sendo acadêmico, né, também eu acredito que a parte empresarial você é muito mais objetivo e rápido e às vezes até deixa de explicar de uma forma muito clara o que você deseja. Eu acho que a academia nesse ponto ela é mais minuciosa, ela te traz as questões das referências, então você deixa de falar por falar, você começa a falar ou citar ou até tratar os funcionários com alguma citação dentro da sua cabeça, né? Então você muda os exemplos, eu acho que isso enriquece muito a parte profissional, mas assim, até respondendo mais, assim, não foi fácil, porque eu tenho que acordar às 5 da manhã, estudar um pouco, trabalhar, voltar, e aí a aula, e estudar um pouquinho mais à noite, e a disciplina. E no fundo a jornada é maravilhosa, a hora que você começa a enxergar todo o projeto, é incrível, é muito bom, muito bom. Olhar de fora, né? E no pain, no gain, não tem jeito, né? Você tem que, não é? Mestrado é legal, bacana, virar tudo mais, enfim, você tem que suar mesmo, né? E a gente sabe que é assim que funciona. Mas tem alguma coisa, Edson, que eu não lhe perguntei, que você acharia legal te perguntar em relação ao teu trabalho aí? Eu acho que quando eu comecei as entrevistas semi-estruturadas, eu comecei a detectar de forma indireta que as pessoas desconheciam a composição das embalagens e tinham dificuldade na hora do descarte, inclusive nas embalagens recicláveis. E aí você começa a entender que falta conhecimento geral. Ela acha que qualquer embalagem que não seja orgânica ou coisa assim é reciclada e ela põe na lixeira reciclada, ela também não entende, né, o que é metal, se alumínio é metal, se não é, e vira sempre uma bagunça. E aí até veio, né, a possibilidade de começar um novo estudo relacionado à criação de um selo que seria inserido em cada embalagem. Esse selo teria a cor da lixeira de destinação final desse recipiente. Então, isso foi uma das coisas, foram várias, você tem várias descobertas durante os estudos, né, e você fica divagando, eu vou para esse lado, vou para aquele lado. Então, essa foi uma das diretrizes que a gente pensou até em aprofundar um pouco mais, mas muito mais na área de comunicação do que de marketing. Aí tem que entrar em semiótica, tem que entrar em outras áreas aí que também tem que ter um estudo profundo, tem que entender até chegar numa conclusão final. Bom, não quero ser advogado de diabo, mas você tem um doutorado também para fazer, você podia ir por esse lado, né? Agora, você nunca esqueça que o Brasil
Brasil é grande, né? Nem todo mundo trabalha com reciclado, né? A gente vê a dificuldade de algumas administrações, mesmo empresas, né, que se dizem responsáveis, tomar tudo. Esses dias eu estava vendo um estudo sobre esponja, né? Que existe um descarte específico para esponja, não é para jogar nem no outro lixo, né? Enfim, são tantas minúcias que a gente fala assim, bom, um dia a gente chega lá, mas tem que começar, né? E você deu o primeiro pontapé, isso é importante, né? Então tá aí. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.